Meus amigos, paz e alegria. Hoje é o sábado da 31ª semana do Tempo Comum e nós estamos aqui hoje para falar do tratado sobre o benefício da morte por Santo Ambrósio Bíspolo. O título que ele deu é o seguinte: Portemos a morte de Cristo. E nós vamos começar rezando ao Espírito Santo. Eu escolhi aqui um trecho da nossa oração ao Espírito Santo, que eu acho o mais adequado, não mais adequado, né? Todos são adequados, mas que eu acho mais condizente com o que nós vamos ouvir para a gente pôr em prática. É aquele pedaço que fala assim: Espírito Santo, inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação de vosso amor. Eu rezei esse pedaço por causa do que nós vamos falar, que é sobre a morte. E a gente nunca concorda muito nem com a vontade de Deus, quando o assunto é morte, quando se refere à nossa morte ou à morte das pessoas que nós amamos. Esses poucos dias atrás aí, nós vivemos o dia de finados e a gente sabe quantas saudades a gente tem das pessoas, quanta falta elas nos fazem. Então eu gostaria que a gente pensasse na morte do jeito que Santo Ambrósio falou. Eu vou repetir o título que ele deu. Assim, portemos a morte de Cristo, quer dizer que nós carreguemos a morte de Cristo em nós. Eu daria mais um título, não outro, mais um. Não tenhamos medo da morte. Quando a gente vê o que Santo Ambrósio fala, a gente chega à conclusão que nós não podemos ter medo. É evidente que nós não desejamos essa morte agora. Nós temos saúde, nós temos família, nós temos amigos, nós temos fé, nós conquistamos alguns bens materiais que nós queremos desfrutar com as pessoas que a gente ama. A gente quer desfrutar deles, então ninguém está com pressa de morrer, né? Então, Santo Ambrósio nos propõe que nós portemos a morte de Cristo, porque através dela nós vamos nós herdaremos. E aí eu discordo de novo, eu acho que nós já herdamos, enquanto estamos aqui. Nós herdamos a vida eterna. Nós estamos herdando a vida eterna através da morte de Cristo. Jesus, a nossa salvação, nós não vamos viver a nossa vida terrena só para nós. Como é que a gente porta a morte de Cristo? Vivendo como ele gostaria, como ele ensinou, como ele queria que nós vivêssemos. Nós não vamos viver a nossa vida terrena só para nós, mas para os outros, ouvindo, acolhendo, alimentando, perdoando e o que mais nós pudermos fazer e que faça bem aos outros, que seja bom para o outro ser humano. E isso vai ajudá-los a amar a vida e a não temer a morte. Então, nós vamos estar fazendo por ele o que nós já recebemos da igreja, com a fé que nós praticamos e com as coisas que nós aprendemos. Nós vamos estar proporcionando isso a eles também. Isaías diz assim: a morte faz desaparecer a culpa. Na ressurreição se perpetua a natureza humana. Então, de novo, vou repetir. A morte faz desaparecer. Aliás, Isaías não falou isso não. Quem falou isso foi, eu me distraí aqui, foi Santo Ambrósio,
depois de ler um trecho de Isaías. O trecho de Isaías está aqui no livro, fala assim: desata as cadeias iníquas, solta os laços das altercações violentas, deixa livres os oprimidos, rompe todo limite injusto. E aí, então, o Santo Ambrósio fala que a morte faz desaparecer a culpa. A ressurreição se perpetua, na ressurreição se perpetua a natureza. Nós vamos ser perpetuados na ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição. Nós professamos isso no credo. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo e temos certeza que nós vamos ressuscitar como ele ressuscitou. Então, a nossa vida vai estar perpetuada. Diz Santo Ambrósio que a morte é a sepultura dos vícios. Quantas coisas que a gente faz que a gente não consegue deixar fácil nessa vida, não é? Então, a morte sepulta isso tudo, desde que você tenha se arrependido, que não fosse quanto mais que tentasse se libertar dessas coisas, então vai sepultar os seus vícios e vai despertar em nós as virtudes. Na morte só vão sobrar as nossas virtudes, o que nos levou para o céu, o que nos levou a ressuscitar, aquilo que nós fizemos de acordo com a vontade de Deus. Como é que nós vamos conseguir isso? Vivendo a nossa vida terrena, seguindo a vontade de Deus. Como conseguir? Como é que nós conseguimos isso? É uma questão de escolha de cada um. Não é Deus que vai decidir se você vai ressuscitar para a vida eterna ou se vai ressuscitar para a mesma vida eterna no inferno, não. Nós escolhemos o céu durante a nossa vida. O que nós vivenciamos, o que nós fazemos é que vai nos levar a alcançar o que nós praticamente pedimos com a vida que nós levamos. Então, vamos viver bem a vida e esperar a morte como o quê? Como castigo? Não, como um prêmio. Vou repetir. Vamos viver bem a vida e esperar a morte como um prêmio. Vamos rezar. Palavra segura. Se morrermos com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Por um tempo suportará o sofrimento, depois irromperá o júbilo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Nós não falamos em sofrimento aí durante a pregação, mas isso aí está implícito, né, na vida da gente. A gente sabe que a gente não vai viver sem passar por muitos sofrimentos. Esses sofrimentos devem ser aceitos como coisas que nós vamos passar. Jesus passou por tantos sofrimentos e, no entanto, ele ressuscitou e vive a vida eterna. Está nos concedendo o mesmo. Então, vamos parar de reclamar e vamos procurar viver a nossa vida com paz e alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria que vocês passassem essas coisas para os outros, passem o vídeo para que as pessoas... Tem muita gente que tem medo de morte, tem gente que tem horror mesmo. Então, não vamos deixar essas pessoas sofrendo à toa, não. Vamos tentar ir tirando delas esse medo e saber que não vai ser nada demais, vai ser apenas uma passagem. Essa saudade que nós vamos sentir, isso tudo passa. Então, passa, a gente não sofre para o resto da vida, não. A gente sente saudade, sim, mas aquele sofrimento enorme passa assim. Se não fosse assim, ninguém viveria, né? Agora, eu pediria a vocês que escutassem as nossas lives, que participassem das orações que nós temos durante todos os dias, durante a semana, no Instagram, na comunidade Nova Aliança, no YouTube. Vamos acompanhar, vamos aproveitar essa vida mais presa que nós estamos levando para começar, quem não começou, a construir a nossa ida para o céu, essa recompensa da morte. Fiquem com Deus.